Levante a mão para o céu, igreja. Levante as mãos e fale assim: meu Deus, meu Pai, nesta noite, perdoa os meus pecados. Meu Deus, me ajuda a vencer todas as tentações e as provações. Fala: Senhor, eu vou ouvir a Tua palavra neste momento e eu quero me alimentar dela, porque ela é o pão que sacia a minha fome e me alimenta. Amém. Pega sua Bíblia, meu irmão, minha irmã. Glória a Deus, é motivo de alegria para nós estarmos mais uma vez aqui na igreja Deus é Amor de Castanheira. Vamos ler, meus irmãos, Romanos capítulo de número 6. Romanos capítulo 6 e o versículo de número 11. Romanos capítulo 6 e o versículo de número 11. A Santa Ceia era para ter sido na semana passada, na quinta-feira da semana passada, mas devido à forte chuva que caiu, então foi adiada para hoje, porque não teve como eu vir aqui quinta-feira passada, porque a rodovia Darli Santos estava toda alagada e não vinha carro para cá e nem ia carro para lá. O trânsito parou. E aqui também, com certeza, choveu muito aqui também, quinta-feira passada. Acho que nem vocês vieram na igreja. Vieram? Então, mas para vir de carro de lá não teve como vir, mas graças a Deus estamos aqui hoje para participar da Santa Ceia do Senhor. E o pastor Rogério, ele pediu para a Santa Ceia, ao invés de ser nas quintas-feiras, passar para as segundas-feiras. Então nós vamos estar aqui nas segundas-feiras, segunda-feira do mês, se eu não me engano. Depois ele vai falar melhor. Para mim tanto faz, na primeira, na segunda, na terceira, tanto faz. Mas vai ser, se eu não me engano, na segunda-feira do mês. Amém, meus irmãos? Amém. Então vamos ler Romanos capítulo 6, versículo 11. Romanos 6, 11. Assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Irmãos, pode sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, nós vemos aqui o apóstolo escrevendo essa carta, ele dizendo para os romanos, a igreja de Roma, ele falando, meus irmãos, que quem está em Cristo é nova criatura, é uma nova pessoa, é um novo homem, é uma nova mulher. Então ele fala que é para nós hoje, ele
Essa palavra aqui, hoje, ela serve para nós. Ela serve para a gente. Não serve mais, não é mais direcionada para aquele povo lá de Roma, mas é direcionado para a igreja Deus e Amor de Castanheira, e de todas as igrejas, e de todos os ministérios. Então ele diz assim, assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Quando a pessoa está morto para o pecado, ele não peca mais. A pessoa que já morreu para o pecado, ele não peca mais. Quando você aceita Jesus, você passa a viver para Deus. Antigamente você vivia para o pecado. Antigamente o seu prazer, o meu prazer, o nosso prazer era viver no pecado, nos desejos da nossa carne. Mas depois que nós aceitamos a Cristo, a gente começa a mortificar a nossa carne. A gente começa a não mais fazer os desejos da nossa carne. E a gente vai mortificando o nosso corpo. O irmão bebia, não bebe mais. O irmão fumava, não fuma mais. O irmão jogava, não joga mais. O irmão mentia, não mente mais. Enfim, meus irmãos, a pessoa vivia na prostituição, vivia na idolatria, vivia na feitiçaria. A pessoa vivia fazendo tanta coisa errada. Por quê? Porque você estava fazendo os desejos da sua carne, fazendo a vontade dos seus pensamentos. Você não tinha freio, você não tinha regra, você não tinha doutrina, você não tinha mandamento. Você fazia muitas das vezes aquilo que te dava vontade de você fazer. Mas agora você aceitou a Cristo. Aí ele fala que agora nós temos que nos considerarmos como mortos para o pecado. Agora nós morremos para o pecado, não é? Nós morremos para o pecado. Nós não queremos mais saber do pecado, porque o salário do pecado é a morte. Nós sabemos que o pecado leva para o inferno. Nós sabemos que o pecado, ele afasta as pessoas de Deus. Por isso nós aceitamos a Cristo. Por isso nós agora também nos consideremos como mortos para o pecado. Se alguém te oferecer uma cervejinha, não, irmão, não bebo não, sou servo de Deus, sou crente. Se alguém te oferecer um cigarrinho, não, eu não fumo não, eu sou crente. Se alguém convidar você para ir numa balada, para ir numa coisa que não agrada a Deus, você não, eu não vou não. Por quê? Porque agora eu estou morto para o pecado. Eu estou morto para o pecado, não é? Agora eu vivo sim, mas eu vivo para Deus. Eu vivo para Deus. Aí ele continua dizendo: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Então aqui nós vemos, meus amados, ele dizendo: não reine o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Porque aquele a quem a gente obedece, a gente se torna servo dele. Jesus falou isso lá em São João. Ele disse: quem comete o pecado é servo do pecado. Quem comete o pecado é servo do pecado. Ele disse que o filho não fica para sempre em casa, mas, ou seja, o servo não fica para sempre em casa, mas o filho, esse fica para sempre em casa. Se você estiver na igreja, servindo a Deus,
e você já estiver livre do pecado, você vai permanecer a vida toda na presença de Deus. Ele falou que o servo do pecado não fica para sempre em casa. Por isso, meus irmãos, que o crente, o servo de Deus, ele tem que abandonar de vez o pecado. Ele não pode estar servindo a Deus e vivendo no pecado. Servindo a Deus e vivendo no pecado. Por quê? Porque se ele continuar no pecado, ele ainda é servo do pecado e ele não vai permanecer para sempre na casa de Deus. O filho permanece. Quem é filho de Deus permanece. Se você já está liberto do pecado, você vai permanecer na presença de Deus. Você já está liberto do pecado? Já está liberto do pecado? Então você vai permanecer na presença de Deus. Agora, aquele que ainda não está liberto do pecado, mesmo que a pessoa já até batizou nas águas, mas se ele ainda não está liberto do pecado, chega uma hora que ele sai. Chega uma hora que ele vai embora. Chega uma hora que ele chega para o pastor, e pastor, às vezes nem fala nada com o pastor, nunca mais bota o pé na igreja. Por quê? Porque ele não estava morto para o pecado. Aleluia! Ele ainda estava vivo para o pecado. E nós temos que estar aqui mortos para o pecado e vivos para Deus. Diga glória a Deus, igreja. Ó, você sabe por que tem pessoas que ele fica um pé na igreja, um pé no mundo, um pé na igreja, um pé no mundo. Ele vai e volta, ele vai e volta, ele vai e volta. Sabe por quê? Porque ele ainda não morreu de tudo para o pecado. Ó, presta atenção no que eu estou falando, hein? Não estou criticando ninguém, estou só comentando. Quando você vê um crente, que ele fica na igreja um tempo, aí quando você pensa que ele está na igreja, ele já está lá no mundo. Depois ele volta para a igreja, aí fica mais um tempo, depois volta para o mundo de novo, depois volta para a igreja, fica mais um tempo, depois volta para o mundo de novo. Sabe por quê? Porque ele ainda não está liberto. Não está liberto. A pessoa que está liberto, ele não tem mais saudade do mundo. A pessoa que está liberto, ele não tem mais vontade de voltar para o pecado. Por isso Jesus disse: o filho fica para sempre na casa, mas o escravo não, o servo não. O servo é só uma temporada, é só uma temporada. Por exemplo, quando uma pessoa é um fazendeiro, aí lá na fazenda dele, ele tem muitos lá que são empregados, estão lá trabalhando, são lá na mão de obra, e ali aquela pessoa fica ali trabalhando naquela fazenda, naquela propriedade um tempo. Chega uma hora que ele vai embora, o tempo dele acabou, vai embora. Agora o filho não. O filho, ele fica para sempre ali. Fica para sempre. Ele é herdeiro daquilo dali. Aquilo dali pertence a ele. E a mesma coisa é as coisas de Deus. A mesma coisa. Nós temos irmãos, irmãs, que nos libertar de uma vez por todas. Nós temos que tomar uma decisão. Não podemos ficar em cima do muro, cocheando entre dois pensamentos. Não podemos ficar na igreja assim, meio lá e meio cá. Não. Nós temos que tomar aquela decisão séria com Deus. Por isso ele está dizendo aqui, ó, diga graças a Deus. Graças a Deus. Por isso ele está dizendo: não reine o pecado em vosso corpo mortal. Nosso corpo é mortal, nós vamos morrer um dia. Para lhe obedecerdes em suas concupiscências, em seus desejos.
Aí ele fala: nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos. Vivos dentre mortos. Quem são os mortos? Quem são os vivos? Nós temos que nos apresentar a Deus como vivos dentre os mortos. São aqueles que estão afastados de Deus. Os mortos são aqueles que estão vivendo no pecado, porque o pecado, ele mata, ele destrói. Os mortos, que está dizendo aqui, uma vez um homem falou para Jesus assim: Senhor, eu te seguirei, mas deixa primeiro eu enterrar o meu pai. Jesus disse: deixa os mortos enterrar os seus mortos, você vai e anuncia o reino de Deus. Então quem são os mortos? O filho pródigo estava morto. Quando ele saiu da presença de Deus, ele foi viver uma vida dissoluta, uma vida longe de Deus. E quando ele voltou, o pai o recebeu, e ele disse: esse meu filho, ele tinha se perdido, mas ele se achou. Ele estava morto, mas ele reviveu. Oh glória! Ele reviveu. Então os mortos aqui são os mortos espirituais. São os mortos espirituais. Paulo disse que aqueles que vivem nos deleites, mesmo vivendo, estão mortos. Mas não é morto fisicamente, é morto espiritualmente. Então por isso ele está dizendo aqui, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos. Que maravilha, hein? Como vivos. Quem está vivo para Deus, levanta a mão e dá um glória. Quem está vivo, diga glória a Deus. Maravilha. Mas apresentai-vos a Deus como vivos. Talvez lá na sua casa, no meio da sua família, só tem você que está vivo. Seus parentes estão tudo morto. Seus parentes estão tudo morto. Só você vivo. E você vivo, você está intercedendo pelos seus parentes que estão mortos. E um dia eles podem também ressuscitar com Cristo. Um dia eles também podem ressuscitar. Assim como Deus soprou nas narinas de Adão, Ele pode também soprar o sopro do Espírito Santo na vida da tua família. E aqueles que estão mortos, Deus pode dar vida, e vida com abundância para eles também. Vocês estão entendendo a mensagem, igreja? Então apresentai-vos a Deus como vivos. Nós estamos vivos. Nós estamos vivos. Por isso nós oramos, cultuamos a Deus, participamos da Santa Ceia, não é? Clamamos a Deus, obedecemos a palavra, porque nós estamos vivos. Mortos para o mundo, vivos para Deus. Eles estão vivos para o mundo e mortos para Deus, é o contrário. Aí ele continua dizendo: e os vossos membros a Deus. Nós sabemos que o corpo tem vários membros, da cabeça até os pés, tem vários membros, não é verdade? E os nossos membros do nosso corpo, nós temos que apresentar eles a Deus.
Antigamente você usava a sua mão, seu pé, sua mente. Antigamente você usava o seu corpo para o pecado. Mas hoje não. Hoje você tem prazer de usar o seu corpo para agradar a Deus. Apresentai os vossos corpos em santificação e honra, diz a palavra do Senhor. Então, meus irmãos, aqui está essa palavra para nós nesta noite. Nós estamos vivos. Agora nós não podemos morrer. Não podemos morrer. Nós estamos vivos. Você está vivo. Então você tem que sempre estar aqui servindo a Deus para você não morrer. Quando uma pessoa está com saúde, está vivo, e ele percebe que ele está começando a ficar doente, o que ele faz? Ele vai lá no PA da Glória, ele vai ali no PA de Riviera da Barra, ele vai no posto de saúde, ele vai numa farmácia. Eu estou sentindo que a minha saúde não está muito boa não, eu vou tomar um remédio porque eu estou sentindo uns negócios esquisitos. Você percebe que você não está legal. Aí você fala, eu vou tomar um comprimido, eu vou procurar um médico. Por quê? Porque você não quer morrer. Agora eu já estou falando fisicamente. Nós não queremos morrer. Quando nós estamos com a saúde boa, tudo bem. Quando a gente percebe alguma coisa diferente, eu vou procurar um médico. Eu vou lá no hospital. Eu vou marcar uma consulta. Eu vou lá com aquele doutor, com aquela doutora. Isso é quando nós estamos doentes fisicamente. E quando nós percebemos que nós estamos ficando doentes espiritualmente. Aí o que nós temos que fazer? Quando a gente percebe, meu Deus, a minha fé não é mais a mesma. Meu Deus, está acontecendo alguma coisa. Eu não sou mais aquele crente que eu era. Eu não estou orando mais igual eu orava. Eu não estou jejuando mais. Eu não estou mais lendo a Bíblia. A semana tem 7 dias. Eu fico 5, 6 dias em casa e só venho na igreja 2 vezes na semana. Alguma coisa está acontecendo. A não ser se for por motivo de trabalho, de escola ou algum outro compromisso. Agora a pessoa deixar de vir para a igreja para ficar todo dia dentro de casa, pelo amor de Deus. Segunda não vem na igreja, terça não vem na igreja, quarta não vem na igreja, quinta não vem na igreja, sexta não vem na igreja. Está trabalhando? Está estudando? Não, está dentro de casa. Fazendo o que é dentro de casa? Aí, meu irmão, você percebe que já alguma coisa está começando a dar errado. Aí você já fala, meu Deus, acho que eu estou ficando doente. Mas doente espiritualmente falando. Eu acho que eu estou precisando de um remédio. Eu estou precisando de uma vitamina. Eu estou precisando me encher do Espírito de Deus. Eu estou precisando orar. Eu estou precisando buscar. Eu estou precisando me fortalecer. E eu vou fazer isso antes que seja tarde. Dai glória a Deus. E eu vou fazer isso antes que seja tarde. Você sabe como é que o crente esfria na fé? É quando ele perde a vontade de vir na igreja. O crente, ele perde a vontade de vir na igreja. Meu Deus, às vezes a gente se preocupa com alguns crentes. Meu Deus, o que está acontecendo? Como é que pode? Esse irmão, os católicos vêm mais na igreja do que ele. Meu Deus do céu. Os visitantes vêm mais na igreja do que ela. O visitante vem na igreja 4, 5 vezes por semana. Ele vem 1, 2, tem semana que nem vem. Meu Deus. Aí você pergunta assim, está estudando? Talvez está na escola. Não, está não. Está trabalhando? À noite, chegando muito... Não, também não. Ué, mas... Meu Deus, que coisa esquisita. A pessoa fica mais em casa do que vem na igreja. Então, meu irmão, a pessoa tem que parar e pensar. Por isso muitos se enfraqueceram, muitos
ficaram doentes e até morreram na fé. Muitos até morreram na fé. Mas, irmãos, é tempo de nós voltarmos. É tempo de alguém que está dizendo assim: eu estou enfermo na fé. Eu estou enfermo, eu estou doente. Eu não estou mais com aquela saúde espiritual. Irmão, lá em Hebreus está escrito: aquele que manqueja não se desvie inteiramente, mas antes seja sarado. Vocês já leram isso lá em Hebreus? Aquele que manqueja, manquejar é o quê? É andar com dificuldade, mancando, manquejando, né? Não está mais conseguindo caminhar. Aí ele fala: ó, aqueles que manquejam, que não se desviem inteiramente, mas que antes sejam sarados. Se tem alguém aqui que você está caminhando, manquejando, caminhando com dificuldade, hoje Jesus está segurando na sua mão. Oh glória, hoje Jesus está segurando na tua mão e falando: levanta-te, eu quero te ajudar, levanta-te. Dai glória a Deus, igreja. Quem entendeu a palavra do Senhor? Que o Espírito Santo de Deus fale melhor em cada coração. Que Deus fala melhor em cada coração. Amém? Glória a Deus. Subindo eu vou, subindo eu vou, subindo eu vou, buscar a coroa que Jesus me preparou. Subindo eu vou, subindo eu vou, subindo eu vou, buscar a coroa que Jesus me preparou. Este mundo eu não quero mais, não tem alegria e também não tem a paz. Subindo eu vou, subindo eu vou, subindo eu vou, buscar a coroa que Jesus me preparou. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Irmãos, vamos rapidamente ajudar a obra do Senhor. Glória a Deus. A irmã tem uma bênção para contar. Vamos ouvir, irmão, o nome da senhora. Paredes. Qual foi a bênção? Minha bênção, pastor, é que eu estava mais 2 anos, 4 meses, né? Porque eu vou terrível na boca, né? Eu até saí do círculo de oração, que eu estava suportando mais. Depois que eu peguei a chikungunya, né? Em fevereiro de 2020. Aí fez 2 anos, fez agora em julho, né? Que eu estava com isso. E eu queimou terrível, parece que a pimenta na boca que não aguentava, era dia e noite, né? E eu venho, eu estou tomando remédio, nada de resolver, ia no médico, fazer raio-x, nada. Até que pegou essa semana, eu fui aqui no médico, né? Passou um raio-x para me fazer, né? Eu fiz. Aí ele disse que eu estava com sinusite, mas nem fiquei naquela. Ainda estava queimando minha boca ainda. Mas aí chegou sexta-feira, né? Na que eu pego no Saulo. Aí eu pedi, no final do culto, eu queria orar com minha cabeça, né? Nossa, eu botei a mão na garganta. Aí eles queriam, eu estava orando na minha cabeça, eu sentia na mão dele, né, uma queimadura muito grande na mão dele, na minha cabeça. E dali para lá eu fui embora para casa, eu não senti mais nada. Eu até... Glória a Deus. Olha, irmãos, olha que milagre tão grande que essa irmã recebeu. Ela tinha uma queimação na boca terrível. Parecia que tinha pimenta na boca dela. Tomou remédios, fez tratamentos, nada resolveu. Mas na sexta-feira passada ela veio aqui, recebeu oração e foi curada para a glória de Deus. Está feliz, irmã? Graças a Deus, nossa, eu fico muito feliz, porque eu não podia comer, eu não podia dormir direito, né? Eu no perigo, né? Eu não conseguia dormir, nem comer direito. Então é um problema para mim, né? Eu pensei em até tirar minha vida. Podia nem comer direito, né? Podia não. Nem dormir. Não. Meu Deus. Nem tomando remédio para dormir, não resolvia nada. Né? Que sofrimento. Sofrimento. Jesus te deu a vitória. Graças a Deus, Senhor me libertou, né? Amém. Dá glória a Deus.
Irmãos, que milagre tremendo. Glória a Deus. Quem mais tem uma bênção para contar? Quem mais? Levanta a sua mão assim, ó. Alguém mais tem uma bênção para contar? Essa bênção foi muito bom. Senhor, meu irmão, fica aí que eu vou aí. Pode ficar aí. Glória a Deus. Vamos ouvir o testemunho do irmão. Glória a Deus. Irmão, seu nome? Manuel. Manuel, o que aconteceu? O que aconteceu? Deus me deu muito livramento hoje, sabe? Porque eu vim daí, eu estava em casa, liguei o fogo do fogão e saí, esqueci de ligar. Quando eu estava orando aqui, Deus trocou da minha mente, eu tinha ligado o fogo do fogão ligado. Eu voltei, fui lá em casa, cheguei lá, abri o apartamento lá. Eu negociei o fogão tava, o pão que eu tinha botado no fogão estava preto que nem um carvão. Aí eu fui lá e liguei o clique do fogão e abri a boca do fogão e Deus, em tempo de incendiar a casa toda. Meu Deus do céu, irmão, que livramento Deus deu para ele, ó. Que livramento tremendo. Está feliz, irmão? estou feliz, graças a Deus. Amém. Deus te abençoe. Glória a Deus. Alguém mais tem uma bênção? Você? Vontade que doía tudo assim, Deus. Tudo para dormir, dentro da perna toda, eu no olho, fiquei com a perna aqui. Então, o irmão passou a revelação, foi curado, não sinto mais nada. Só sentia dor na perna, no quadril. Aí eu fui pro porto lá em Campo Grande, e à tarde e à noite estou aqui, não sinto nada. Foi curado. Foi curado, irmão do Pai, Filho e não do Espírito. Jesus te curou. Amém. Glória a Deus. Sentia muita dor na perna. Glória a Deus. Alguém tem uma bênção aqui? A senhora? Glória a Deus. Vamos ouvir o nome da senhora? Qual foi a bênção? A benção foi que esses dias atrás Deus revelou a irmã Creuza que ele estava me curando de uma dor de cabeça. Deus mostrava o meu rosto, um terrão no rosto. E ela disse que tem uma irmã que sente dor de cabeça, já mais de 3 vezes que ela está sentindo essa dor de cabeça. E Deus manda falar assim que Deus está curando a dor de cabeça dela hoje. E Deus me mostrava que ela ia dar um derrame no rosto. E eu senti aqui que era eu, porque semana passada eu senti minha cabeça doer muito e meu rosto começou a movimentar essa face aqui, esse osso aqui movimentava, e eu comecei a sentir ele subindo. E eu segurava nele e ele continuava subindo. Eu falei, meu Deus, está acontecendo no meu rosto, não é a pele que estava movendo, era o osso. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Eu segurei no meu rosto e olhei e arrependi. Mas eu falei, eu vou na igreja hoje que eu vou orar, com a intenção de pedir uma oração, mas graças a Deus, Deus revelou ela para a glória de Deus, e hoje eu estou curado para a glória do Pai do Filho. Deus não mais aquela dor de cabeça. Ai, glória a Deus, igreja. Olha só. Olha só, tá vendo? Glória a Deus. Era um AVC, porque a senhora ia sofrer. Era um AVC. Deus curou, se revelou e curou. Meu Deus do céu. Alguém tem uma bênção? Alguém mais? Alguém mais aqui? O irmão? Vamos ouvir seu nome? Qual foi a bênção? Esses dias eu estava andando de moto lá na Praia de Cambori e o cara bateu na minha moto e raiou, né, a placa da mulher ali. A mulher tomou um susto medonho, né, ela ficou assim, até meio transtornada, mas aquilo ali eu tenho certeza que foi o agir de Deus, porque eu não caí da moto nem nada, né, e só arranhou a placa da moto dela. E hoje ainda, eu andando aqui também, o camarada passou com o caminhão do lado, eu estava assim, a gente estava na moto com a caixa, não estava dando para mim ver a traseira lá da moto, o cara passou com o caminhão praticamente arrastando na moto, né? Grande livramento de novo. De novo. Que maravilha. Está feliz? Amém. Glória a Deus. Que maravilha. Glória a Deus, irmão. Que Jesus maravilhoso. Oração da fé para nós ir embora. Fique de pé, toda a igreja. Que maravilha. Que santa ceia abençoada. Quem está voltando para casa feliz da vida? Aleluia. Então canta assim: vivo alegre, feliz com Jesus. A minha alma só vive a cantar. Minha vida não é mais aquela. Por quê? Porque Jesus
entrou no meu lar. Vamos despedir? A paz do Senhor, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor. Está terminado, meus irmãos, vai com Deus. Deus abençoe a todos. Não esqueça de orar por mim e pela minha família.